Bom dia a todos, pessoal do Facebook. Ainda não, calma. Opa. Pessoal do YouTube, bom dia, quem estiver me acompanhando. Bom dia, pessoal do Instagram, estiver acompanhando aqui a live. Beleza. Vamos aqui começar agora também pelo Facebook. Espera aí, gente. Vamos lá. Vamos começar a transmissão pelo Facebook também. Vamos lá. Pessoal do Insta, bom dia. Cadê aqui? Face. Excelente. Pum, 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 pum. Vamos lá, só. Beleza. Opa, começando agora também. Cadê? Opa, bom dia, o pessoal do Facebook também que está me acompanhando, me assistindo, tá? Bom dia. Bom dia a todos. Facebook, bom dia, pessoal do Insta. E o pessoal que está me acompanhando aqui no YouTube, bom dia também, tá? Hoje vou falar de um assunto que, para quem trabalha em escolta, é sempre uma das situações mais temerárias de se trabalhar numa escolta, tá? Lembrando que eu vou estar olhando aqui para a câmera do celular, que eu estou transmitindo no Insta, e para a câmera aqui do Norte, que eu estou transmitindo no YouTube e pelo Facebook, tá ok? Então, vocês não reparem se eu ficar olhando para cima e para baixo, é por conta disso. Tá? Mas como eu estava falando antes, eu vou falar hoje sobre um assunto que é um dos maiores temores, vamos dizer assim, para quem trabalha fazendo escolta, né? Que é o que eu devo fazer se sofrer um ataque durante a escolta, né? E, em primeiro lugar, é entender que um ataque não necessariamente é um ataque, por exemplo, a tiros, né? Isso é uma coisa bem mais grave até, a gente vai falar também, né? De repente um ataque com pedras, uma agressão, né? Como volta e meia eu falo, né? Às vezes a pessoa quer só fazer com que o teu cliente passe por humilhação, jogue tomate nele, jogue ovo, urina, tinta, sei lá o que, né? Então, como eu sempre faço, vocês sabem disso, eu vou dar, né? Estou com uma lista de perguntas e respostas aqui, e vou lendo, falando alguma coisa que eu já escrevi, e a gente vai debatendo a respeito do assunto. Aqui, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntarem, tanto no Insta quanto no Facebook, no YouTube, que na hora eu vou tentar responder a vocês. Tá legal? Em primeiro lugar, né, o que é isso? O que é um ataque a uma escolta? Né? É uma injusta agressão sofrida contra o teu cliente, contra você ou contra o teu comboio. É o que há de extremo no trabalho de segurança / escolta. E contra isso, existem técnicas específicas para proteger o seu cliente e garantir assim que a segurança dele e da sua equipe sejam garantidas. Lembrando que não há uma receita de bolo para isso, e sim técnicas que irão garantir uma maior chance de seu trabalho seja realizado com uma alta margem de sucesso. Tá? Não existe realmente o que eu costumo falar aqui, e repito, que não existe receita de bolo para se fazer uma escolta de um cliente, tá? de um VIP, celebridade, autoridade que seja. Né? O que você usa hoje não necessariamente é a mesma coisa que você vai usar amanhã. Tá? Não tem aquela matemática, não é uma ciência exata. Porém, com as técnicas certas, com o condicionamento certo, com saber o que fazer, né, com conhecimento correto, você muito provavelmente
você vai conseguir minimizar qualquer tipo de ataque, seja um ataque que, que tenha como objetivo simplesmente aquela humilhação do teu cliente, né, do teu escoltado, ou seja um ataque mais grave, né, propriamente dito, contra a vida da pessoa que você está escoltando, do teu cliente. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento técnico, né, suficiente para trabalhar na escolta, né, e é por isso que eu falo que tem uma grande diferença, né, entre escolta e bando armado, você consegue minimizar, tá, a potencial agressão que a tua escolta, o teu cliente venha a sofrer. Tá? Por exemplo, né, dependendo, obviamente, né, do tipo de escolta que você vai fazer, o tipo de cliente que você tenha, tá? Você calcular bem a rota, você analisar o local que teu cliente vai ficar, tá ok? Analisar o tipo de veículo que você vai usar, o horário, tudo isso influencia, tá? Para diminuir exponencialmente o risco de um ataque ao teu cliente. Um exemplo, é muito mais fácil que o teu carro de escolta, o teu comboio, né, enfim, que esteja com o teu cliente dentro, seja um carro, seja vários carros, isso não importa, né? É muito mais fácil para alguém tentar um ataque contra esse carro, tá? Numa situação no qual você passa por uma via que tem um trânsito muito mais pesado do que como, por exemplo, você estiver numa via onde você tem total visão do percurso, do trajeto, tanto para frente, quanto para os lados, quanto para trás. Ah, mas é uma via que eventualmente tem menos gente, pode ser mais arriscado. Não, não pode. Né? A partir do momento que você tem a plena visualização do ambiente, né, do teu trajeto, do que você vai fazer, isso minimiza muito a possibilidade de que o teu cliente seja atacado. Tá? Tendo em vista que qualquer movimentação que fuja da normalidade, você vai ter plena visualização disso. Tá? Ao passo que, se você estiver num trânsito mais pesado, mais congestionado, né, um trajeto mais difícil nesse sentido, é muito mais fácil, né, de um carro se aproximar e realizar um ataque contra o veículo do teu cliente, tá ok? Todo carro passa a ser um potencial suspeito, né, um carro suspeito, você não sabe, e é aquilo que eu falo, a nossa atenção no trabalho de segurança, de escolta, né, tem que estar 100%. O empresário que vai te contratar para fazer esse trabalho, ele quer que você esteja com 100% da tua atenção voltada para isso. Então, vale a pena analisar friamente e de maneira profissional o trajeto que você vai fazer. Fazendo isso, você minimiza exponencialmente o risco de qualquer tipo de ataque que o teu cliente possa sofrer. Tá? Quem trabalha em escolta sabe disso, tá? Mas tem muita gente que faz escolta, né, como a gente costuma falar aqui, de orelhada, né? Acha que sabe o que está fazendo e, na verdade, está fazendo um monte de bobagem. Muitas das vezes, como eu disse antes, o cliente que te contrata está achando que tem uma escolta e não tem uma escolta, ele tem um bando armado, né, conduzindo, seguindo ele. E isso aí é uma coisa que uso, tá? Até porque, como eu sempre falo, e massifico isso, falo toda hora, a última coisa que um agente de escolta de um empresário, de uma celebridade, de uma autoridade faz é reagir a uma agressão. O teu principal objetivo é zelar pela vida, pela segurança de quem você está escoltando, tá ok? Esse é o principal objetivo. Vamos lá, outra pergunta. Quais os tipos de técnicas que existem para se evitar um ataque dessa natureza? Na verdade, não existe um modo de você impedir um ataque dessa natureza. O que existem são técnicas e táticas que você deverá usar nesses casos. A primeira é o desembarque do veículo, que, quando feito de modo certo, minimiza a possibilidade do seu cliente ser alvejado.
Se o ataque for no momento em que seu cliente estiver fora do veículo, na rua ou em um ambiente fechado, ou um outro tipo de procedimento deverá ser adotado. Mas lembrando que é muito difícil evitar um ataque. Quando eu falo, né, de ataque, eu quero te falar, nesse caso aqui que eu citei agora, foi de um ataque a tiros. Tá? E isso não é a última coisa que a gente quer que aconteça. Só um instantinho aqui, que eu acho que aqui no Face está dando. Ah, voltou ao normal. A última coisa que você quer é que um ataque a tiros aconteça, mas o ataque não quer necessariamente dizer que seja feito através de tiros, não, tá? Como eu falei, às vezes a pessoa não tem intenção de alvejar, matar ninguém, ela quer só, talvez, dependendo de quem seja, né? Se teu, por exemplo, se teu escoltado for um político, às vezes ela quer implementar uma humilhação pública para o cara, de repente um empresário do ramo petroquímico, tá? E alguém de alguma organização, né, da natureza, que de defesa da natureza, de meio ambiente e tudo mais, acha que o teu escoltado está agredindo a natureza de alguma forma e quer jogar tinta nele, né, tinta vermelha, alguma coisa assim. Então, a gente não necessariamente fica com a ideia de que o ataque ele tem que ser para matar a pessoa. Às vezes não. Às vezes não. Às vezes ele pode causar um prejuízo financeiro muito grande para a pessoa, né? Justamente, ou melhor, simplesmente pela, pela exposição pública, né? Pela humilhação pública que essa pessoa possa ter, né? Então, isso aí é uma coisa para a gente atentar também. E para cada tipo de problema, né? Para cada tipo de ataque que, vamos supor, né? o teu cliente o teu cliente sofra, eventualmente nós vamos usar táticas e técnicas diferenciadas, né? Para o ataque com tinta, você vai usar uma determinada técnica, para o ataque com um tomate, para o ataque com um tiro, uma facada, né? E até existem técnicas até se o teu cliente for atacado com uma granada, né? Que é uma coisa bem violenta, né? Isso vai depender do tamanho do teu cliente, né? A gente sabe disso, que dependendo de quem seja, ele é um alvo em potencial, um líder religioso, por exemplo, né? Você vê o Papa, que é o maior líder religioso da Igreja Católica no mundo, ele é um alvo constante. O presidente, né, de nações, né, líderes de nações, são alvos constantes. Né? O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, é uma figura que, em regra, muitas pessoas no mundo o veem como um alvo. E isso não é bom. Isso não é bom porque é, a partir do momento que a pessoa tem uma expressão muito grande, né, ele necessita de uma escolta cada vez mais especializada e técnica para poder revidar os vários tipos de ataque. Tá? Na época da Operação Mãos Limpas, se não me engano, né, esse era o nome da operação que foi feita na Itália, década de 80, né, principalmente, muitos juízes, promotores, né, figuras públicas sofreram ataques. Eu lembro de uma história, por exemplo, que teve um juiz que a máfia queria muito executar ele, matar ele de qualquer forma. Mas o que acontecia? Ele constantemente, ele nunca fazia o mesmo itinerário todos os dias, tá? Ele nunca fazia o mesmo itinerário, e isso dificultava muito que o objetivo principal que eles tinham, que era executar esse juiz. O que foi feito? Né? Eles plantaram bombas dos dois lados da estrada em todos os possíveis trajetos que esse juiz fazia. Né? E num determinado dia, ele passou por um desses trajetos que haviam bombas plantadas lá e explodiram. Havia bombas dos dois lados, e no momento que ele passou, eles explodiram, né? E aquela explosão destruiu o carro dele, matou toda a equipe de escolta, matou ele também, tá? E é uma coisa que talvez pudesse até ser evitada. De que forma? Como eu já vou falar em outros vídeos para vocês, talvez até com o uso de uma equipe precursora,
que é aquela equipe que vai na frente, analisa o trajeto, analisa os locais para onde a pessoa vai, tá? Então, gente, é muito complicado, é uma situação muito complexa quando se quer realizar um ataque contra uma pessoa. Como eu falei, né, citei agora o exemplo desse juiz italiano que a máfia matou, né, é muito complicado. Então a gente tem que ter o máximo cuidado possível, usar de todos os recursos possíveis, obviamente, dependendo do tamanho do teu cliente, ou mais ou menos recursos, mas você, de maneira efetiva, tem que usar. Por menor que seja o teu recurso, você tem que usar tudo que você tem para evitar que um tipo de ataque dessa natureza aconteça, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui. Espera aí. Sim. Como eu cheguei a essa conclusão? Aí eu vou falar um pouco da minha experiência profissional. A experiência de anos fazendo o trabalho de escolta no SOI, que é o Serviço de Operações Especiais aqui do Rio de Janeiro, que é responsável pelo transporte de presos, me fez desenvolver uma percepção diferenciada em relação ao que é ensinado em muitos cursos que já vi nesses anos. Trabalhar na ponta da lança te ensina muitas coisas que em cursos normalmente não são abordadas. Veja bem, os cursos e formações são importantes, sim. Porém, o pulo do gato você só aprende de maneira que ninguém ensina, ou melhor, quase ninguém, porque eu pretendo ensinar para vocês. Como eu citei aqui, né, muitos anos trabalhando junto ao Serviço de Operações Especiais, me deu uma perspectiva diferenciada no trabalho de escolta, no caso, né, escolta de presos, mas guardando as devidas proporções, é a mesma coisa, tá? Independente de se você está escoltando presos ou se você está escoltando um empresário. O básico é o mesmo, né? Os objetivos às vezes são diferentes. Tá? Por exemplo, no caso de um preso, né, podem tentar resgatar o preso, né? Proporcionalmente, no caso de um empresário, podem tentar sequestrá-lo. No caso de um preso, podem tentar executar o preso também. No caso do empresário, a mesma coisa. Então, a gente guarda as devidas proporções para. Mas, basicamente, o trabalho é esse. É isso, é você ter a percepção de que as táticas e técnicas que você vai abordar, vai realizar, são praticamente as mesmas. Tá? A diferença é, obviamente, quem é o escoltado. Tá? E, como eu citei aqui também nesse último texto que eu falei, eu vejo muitos cursos no YouTube, enfim, a gente tem conhecimento, muitas coisas, muitos cursos que ensinam de escolta, por exemplo, a ensinar muitas técnicas que são equivocadas, no meu entender. Tá? Uma que eu vejo que eu fico muito preocupado, por exemplo, é ensinar, em alguns cursos que eu já vi por aí, a pessoa desembarcar e se abrigar atrás da porta de um carro. Cara, a porta de um carro é uma folha de metal finíssima, né? E um tiro de fuzil fura aquilo ali que nem um papel. Então, gente, vale a pena a gente reanalisar e reaprender com isso, tá? E é o que eu fiz e faço esses anos todos. Eu vejo o quanto algumas técnicas são antigas, arcaicas e pouco produtivas, tá? Elas não têm efetividade para o trabalho de escolta de hoje em dia. Tá? Talvez antigamente, década de 70, 60, talvez, fossem técnicas e táticas que fossem eficientes porque a gente tinha naquela época, em termos principalmente de criminalidade. Mas hoje não. Hoje a criminalidade em si, ela usa armamentos de guerra, né? Armamentos que um tiro atravessa um carro que nem um papel. Tá? Então a gente tem que se adaptar, né? E reaprender tudo isso que a gente aprendeu, né, antigamente, de maneira, não que fosse certo ou errado, não é isso, mas entender que os tempos mudaram
bem como o crime mudou também, como o armamento mudou. Então, a gente tem que se adequar e se adaptar para essa nova realidade que a gente conta hoje, tá ok? De uma criminalidade que ataca de maneira muito mais violenta, com armamento muito mais pesado, tá ok? Vamos aqui para a próxima pergunta. Vamos lá. Quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Posso citar alguns episódios que foram realmente difíceis. Dentre eles, uma tentativa de fuga em um dos presídios do Rio de Janeiro, no qual, para dar suporte aos presos que tentavam fugir, os bandidos, em 6 carros, todos eles armados de fuzil, atiravam sem parar contra os agentes do Serviço de Operações Especiais. Foram muitos tiros, mas obtivemos, graças ao treino e à coragem, ter sucesso contra os agressores e impedimos também a tentativa de fuga nesse presídio. Foi um episódio que aconteceu, né, dentro da minha vida profissional, que, que realmente ficou marcado, né? Isso aí foi um dos episódios mais violentos que teve dentro da minha carreira. Foi uma tentativa de fuga no presídio Bangu 3, há muitos anos atrás isso, no qual eles tentaram, né, os presos iam tentar explodir o muro, tá? E atrás do complexo de Bangu tem um lixão muito grande, muito alto, tá? E eles tiveram suporte lá de cima de comparsas, estavam em 6 carros, né? Todos eles fortemente armados, e começaram a atirar na nossa direção, mas muitos tiros de fuzil. A gente escutava aquele, né, os tiros passando, parecia até um mosquito fazendo zim, 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 passando muito próximo da gente. E, enfim, como eu falei aqui, né, citei, graças à técnica, tática que os agentes do Serviço de Operações Especiais, né, que são especializados, altamente especializados em escolta, conseguiram revidar, né, essa agressão, esse ataque, e eles não obtiveram sucesso, nem tanto em fugir, quanto em balear algum dos nossos agentes, graças a Deus, né? Isso, eles não obtiveram sucesso, e nós obtivemos uma grande vitória, que foi impedir a fuga de grandes líderes, né, do crime organizado do Rio de Janeiro, bem como, né, rechaçar, botar para correr todos aqueles que tentaram, né, tentaram não, nos atacaram e não obtiveram sucesso. Então, é um dos episódios que eu posso citar que foram, assim, extremamente violentos, e graças às técnicas, né, como eu sempre falo aqui, né, massifico e bato nessa tecla toda hora, graças às técnicas corretas, foram implementados, né, como direi, uma reação, teve uma reação nossa, no qual eles não obtiveram êxito nenhum, tanto na tentativa de fuga, quanto na tentativa de balear qualquer um dos agentes do Serviço de Operações Especiais, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Por que saber o que fazer é importante? Pô, óbvio, né? Porque esse é o diferencial entre um profissional e alguém que simplesmente acha que é segurança escolta. É um diferencial entre um profissional e alguém que acha que é fazer segurança escolta. O que diferencia principalmente é o conhecimento e o treinamento que um profissional tem, muito diferente dessas massas armadas que costumo ver e que, no caso de um atentado, nem sabem o que devem fazer e muito provavelmente ficarão batendo cabeça. Por esse motivo, eu quero passar alguns conhecimentos para vocês que estão assistindo aos meus vídeos e tendo acesso a esse conteúdo precioso, para que no final de tudo você seja realmente profissional, diferenciado e melhor. Tá? Volta aqui, né, nesse pedaço do texto novamente a falar sobre a situação de escolta e bando armado. É uma diferença muito grande, gente. Tá? Eu falo isso, volta e meia eu me pego falando isso. Eu vejo aí empresários que estão com, às vezes, 10, 20 seguranças armados
e acha que está seguro. Talvez, numa situação na qual realmente seja necessário, né, o emprego da segurança, né, no caso do empresário desse, hipoteticamente sofrer um ataque, é muito provável que ele não esteja seguro, né? Talvez esse bando armado, que é o que eu chamo quem não tem conhecimento de escolta, quem não conhece as táticas e técnicas de escolta corretas, talvez esse bando armado cause muito mais perigo para o escoltado do que propriamente um eventual agressor. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso, tá? Tá armado ou não, né? Não necessariamente um agente de escolta tem que estar armado, eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas em estando armado, não necessariamente você está seguro, ou sequer está fazendo a segurança da maneira correta, tá? Então, vale a reflexão, vale você pensar, né, que quantidade, em caso de escolta, definitivamente não é qualidade, tá? Quantidade, nesse caso, no caso do trabalho de segurança e de escolta, às vezes pode ser um problema, porque se você tiver quantidade, mas não tiver a qualidade daquele profissional que está fazendo o trabalho, talvez você esteja, né, no caso, o empresário esteja colocando mais a vida em risco do que o próprio agressor. Então, é uma reflexão. Eu vejo muita gente errando, fazendo escolta de maneira muito amadora, muito superficial, tá? Ao passo que um profissional realmente de escolta, ele é diferenciado em muitos aspectos, tá, ok? Se você tem uma quantidade menor de agentes de escolta, mas que seja de uma qualidade muito alta, muito, muito seguro de falar, eu estou muito seguro de falar isso para você agora. Com certeza, o empresário está muito mais seguro, entendeu? Porque se você tem uma equipe menor, mas que cada membro daquela equipe sabe exatamente o que vai fazer, com certeza você vai ter uma escolta de muito melhor qualidade. Outra pergunta aqui. Vamos lá. Cadê? Aqui. Qual a diferença entre um ataque a tiros de outros tipos de ataque? Vamos lá. A diferença principal é a conduta que você deve ter em cada um deles. É óbvio que um ataque a tiros é muito mais violento do que um ataque com fezes, tinta ou urina, e que por conta dessa diferença, cada conduta a ser seguida será diferente. Você poderá desde fazer uma proteção física do seu cliente até mesmo retirá-lo do local do conflito de modo estratégico, a fim de que ninguém sofra nenhum tipo de ferimento. Vale mais uma vez lembrar que a última coisa que um segurança escolta deverá fazer é revidar o ataque. Sempre a vida do cliente deverá ser prioridade, tá bom? É importante que isso fique massificado, né, para quem trabalha em segurança, quem trabalha em escolta. A vida do teu cliente é sempre prioridade, tá? Não é revidar ataque, se tacaram um ovo, você vai lá e vai tentar pegar. Não, esquece isso. Parece uma coisa até contra-intuitiva, e realmente, em muitos aspectos, até é. Porém, entendo o seguinte: a prioridade sempre, sempre e sempre é a segurança do teu cliente. Ele paga você para isso, para que tenha uma segurança de qualidade. O teu cliente é a prioridade e não o agressor, não quem está atacando. A proteção do teu cliente é a prioridade, é isso que ele quer, é para isso que ele te paga. Ele te paga para proteger a vida dele e não para você sair correndo atrás de quem agrediu ou revidar um ataque de quem possa ter agredido, quem agrida ou que tente agredir o teu cliente, tá? Isso é muito importante, gente. E é por isso que não necessariamente um agente de escolta tem que estar armado. Não necessariamente, tá? Se o objetivo principal do cliente, se o objetivo principal é a proteção do teu cliente, ter uma arma ali
não vai fazer diferença nesse momento. Agora, ao passo que você não tem arma, mas você tem conhecimentos, técnicas de proteção do teu cliente, aí você vai perceber o que eu estou falando. Isso aí vai ser diferencial no teu trabalho, ok? Vamos lá. Como organizar a escolta numa situação de atentados a tiros? Beleza. É importante que todos saibam exatamente o que fazer numa situação assim. Todos devem ter seus papéis bem definidos e treinados de acordo com a situação. Como, por exemplo, o motorista deve saber que rota fará na necessidade de fuga do local. O agente de cobertura deverá saber como fechar o círculo em volta do cliente. E o mosca, né, isso aí eu vou ensinar para vocês mais tarde, aquele cara que fica mais próximo, mais colado ao empresário, tem que estar treinado para agir rapidamente e procurar um local seguro para o escoltado. Então, gente, é importante que cada um saiba exatamente o papel que vai fazer, tá ok? É essa a diferença de uma escolta treinada. Ninguém vai ficar batendo cabeça, ninguém vai ficar correndo que nem barata tonta para lá e para cá. Todo mundo vai saber exatamente o que vai ser feito, como deve proceder, para onde deve ir, de que maneira, que velocidade, tudo. Tudo feito de maneira eficiente. A equipe de escolta deve funcionar igual a um relógio suíço, com perfeição, com precisão, com as técnicas e táticas corretas, tá? Então, é por isso que eu falo que o profissional bem treinado na escolta pode ganhar um bom dinheiro. Pode não, melhor, ganha um bom dinheiro. Tá legal? E vamos para mais uma perguntinha. Quais tipos de ataques a tiros existem? Assim, são vários tipos. Eu vou dar destaque aqui a 3 tipos, tá? Mas são vários. O ataque a tiros contra o veículo de escolta, o ataque a tiros contra o cliente fora do veículo de escolta e o ataque com rifles com luneta. Esse pode ser tanto contra o veículo quanto com o cliente, né? Mais comum contra o cliente. Para cada tipo de ataque citado, existe um modo da escolta se comportar. São possibilidades para diminuir exponencialmente o risco do seu cliente ser atingido ou morto, bem como a sua equipe de escolta também. Como sempre digo, não existe receita de bolo, porém, existe a chance de, se você agir de maneira correta, minimizar ou até neutralizar esses ataques. Tá? Vamos lá. O ataque a tiros contra um veículo de escolta. Tá bom? Nesse caso, existe toda uma técnica para você revidar, ou melhor, reagir de maneira correta. E não é uma reação não necessariamente revidando a tiros, tá? Como eu sempre digo, o teu objetivo é tirar o teu cliente dali, daquela situação de ataque, daquela situação de perigo. E, obviamente, você também, tá legal? O ataque a tiros contra o cliente fora do veículo. No caso, se o agressor tem o objetivo de atingir o cliente a tiros, esse é o mais fácil, é o mais comum de acontecer, porque é justamente o momento que teu cliente vai estar mais exposto do deslocamento do veículo até um prédio e vice-versa. Ele vai estar ali fora, então se torna um alvo, né, potencialmente mais fácil. E, como eu citei também, o ataque a rifle, né, com luneta, principalmente. Esse já é um ataque que é muito mais difícil você impedir. Porém, existe a possibilidade de você impedir também, né? Como falei, né, com uma percursora que vai analisar o local, o ambiente onde ele vai estar, onde potencialmente pode estar um atirador ou não. Tá? E, assim, acho que o caso mais famoso do ataque com rifle foi o do assassinato do presidente John Kennedy, né, em Dallas, no Texas, onde o atirador, um ex-fuzileiro, um ex-fuzileiro naval americano, acertou 2 tiros no
presidente John Kennedy, um no peito e logo em seguida, na sequência, um na cabeça. O atirador se chamava Lee Harvey Oswald, e o qual foi, né, o erro daquela escolta, que para aquela época, enfim, poderia parecer uma coisa normal para se fazer, né, foi um desfile em carro aberto. Né, um desfile em carro aberto, o cliente, né, no caso, né, o escoltado, que era o presidente dos Estados Unidos, se tornou um alvo extremamente exposto e facilitou muito a vida do agressor, né, do atirador. Tanto que depois desse episódio do ataque ao Kennedy em Dallas, nunca mais nenhum presidente norte-americano desfilou em carro aberto. Desde então, eles tiveram que mudar esse protocolo por conta desse episódio. Tá? Aqui no Brasil ainda acontece do presidente desfilar, dos presidentes, né, desfilarem em carro aberto. Eu, particularmente, acho um erro isso. Enfim, mas eu espero que não tenha que acontecer o que já aconteceu no passado, né, no caso dos americanos, para que se mude esse tipo de estratégia. Não acho uma boa coisa. Porém, enfim, cada país, né, e seu serviço secreto de escolta do presidente, eles têm protocolos próprios a seguir, tá bom? Mas, enfim, esse foi nosso bate-papo de hoje, tá legal? Prazer poder conversar com vocês, tá bom? Aqui no YouTube, canal Marcelo Barroso, Águia Azul Brasil, pelo Facebook também, Marcelo Barroso, pelo Insta, pessoal que me seguiu também, eu agradeço muito, muito obrigado por você ter deixado os minutinhos aqui me dando atenção, tá? Prazer enorme poder conversar com vocês e até a próxima live. Gente, um abraço. Tchau, tchau. Pessoal aqui do YouTube, tá? Dá seu like, tá ok? Que é importante. Dá seu like para a gente poder continuar trabalhando dessa forma, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau, um abraço.